Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PLC Drives. No vídeo de hoje eu vou mostrar como é que a gente faz a automação dessa esteira aqui dentro do Codes. Então eu vou fazer esse programa utilizando os recursos que eu já mostrei para vocês até agora, né? Máquina de estado, temporizadores, borda de subida, descida, entre outros. Então agora eu vou ligar meu CLP para mostrar essa máquina aqui em funcionamento. Então primeiro eu vou ter que ligar a esteira, vou ter que depois fechar a garra vai ter que descer, pegar a peça e montar a peça aqui do outro lado. E assim o ciclo continua executando. Então ele sempre pega a peça, vou ter que fazer todo esse movimento XY, X e Z aqui desse braço, né? Também vou ter que controlar a posição, o sobe e desce aqui dessa garra e fazer a montagem aqui da peça. Justamente essa automação que nós vamos criar nesse vídeo. Bom, então já estou com o software do Codes aberto, vou abrir um novo projeto. Para isso eu clico aqui em File New Project. Preciso dar um nome para ele, vou chamar aqui de aula 26, manipulador. Clico agora em OK. Escolho o modelo do meu CLP, no meu caso eu vou escolher o Codes Ctrl+I. Programação vai ser em texto estruturado, clico em OK. Então eu vou começar criando as variáveis do Factor.io. Então eu vou criar aqui um grupo de variáveis globais e eu vou renomear elas como FIO, para eu conseguir filtrar essas variáveis lá no meu Factor.io. Então para isso eu clico com o botão direito aqui em cima de Application, Add Object, depois Global Variable List. Eu vou renomear essa lista de variáveis como FIO, para ficar mais fácil para encontrar essas variáveis lá no Factor.io, clico em adicionar. Bom, então essas variáveis que eu vou ter que criar, né, vão ser todas as entradas e saídas dessa minha aplicação aqui. Então, para adiantar um pouco o vídeo, eu já deixei essas variáveis criadas. Eu já mostrei eu criando essas variáveis. A única coisa que eu renomeei um pouquinho elas, né? Então eu coloquei todas as minhas entradas digitais aqui no meu CLP, eles estão identificados como DI, e todas as minhas saídas digitais do CLP estão identificadas como DO. E uma outra coisa que eu já fiz também para adiantar um pouco esse vídeo, né? Foi fazer um link aqui das variáveis com o meu OPC-UA. Então, se eu clicar aqui na tecla F4, eu consigo entrar aqui, eu consigo ver que meu protocolo que eu estou utilizando é o OPC-UA. Então aqui ele já encontrou todas as variáveis que eu declarei lá no Codes. Então ele colocou aqui como DI-1, DI-2. Então aqui no meio são as minhas variáveis aqui do Codes. E essas entradas aqui são as minhas entradas e saídas do meu Factor.io. Para facilitar, eu procurei deixar os dois com o mesmo nome, né? Então, se eu tenho aqui no meu Codes DI-1 fechada, aqui no Factor.io eu também renomeei ele para DI1, DI-1 fechada. Se você quiser saber mais detalhes de como fazer essa ligação, eu tenho esse outro vídeo que eu vou deixar aqui no link. Caso vocês tenham interesse de saber com mais detalhes aí como que é feito essa configuração aqui no Factor.io. Bom, uma coisa que eu não posso esquecer também é de criar o meu Symbol Configuration, senão eu não vou conseguir fazer o link ali do OPC-UA. Então para isso eu clico com o botão direito aqui em Application, Add Object, e aí eu vou escolher aqui o Symbol Configuration. Posso manter as opções padrões, clico em adicionar, clico agora em Build. As variáveis que eu acabei de criar, elas não aparecem aqui porque eu não estou utilizando elas aqui no meu programa. Então eu vou ter que fazer uma pequena modificação, né? Clico com o botão direito aqui na minha lista de variáveis, nessa lista de variáveis globais, FIO. Entro aqui em propriedades. Vou selecionar agora essa aba Build e escolher essa opção chamada Link Always. Clico em OK. E agora eu posso voltar aqui no meu Symbol Configuration, clicar em Build. E as minhas variáveis elas vão aparecer aqui, né? FIO. Então todas as minhas entradas e saídas elas estão aqui, eu já posso selecionar. E dessa forma eu já concluo o mapeamento aqui dessas variáveis lá na rede OPC-UA. Bom, então agora eu já posso partir para a minha programação. Então vou abrir meu programa, PLC-PRG. Então se vocês repararem bem aqui, né, no funcionamento dessa esteira, eu posso resolver esse problema utilizando a máquina de estado, que é uma forma mais fácil de fazer e entender essa programação. Então eu já posso até começar meu programa montando aqui um esqueleto do que seria a minha máquina de estado. Então eu só vou criar uma variável aqui para controlar a minha máquina de estado. Eu vou chamar essa variável aqui de máquina de estado mesmo. Eu vou declarar essa variável como um int, como uma variável inteira. E aí para fazer a minha máquina de estado funcionar, eu vou utilizar aquela função chamada case, que eu já mostrei para vocês, né? Então eu vou colocar aqui case máquina de estado, off. E aqui dentro eu vou montar os meus estados, né? Então eu posso ter lá o estado 0, o estado 10. Eu vou pular de 10 em 10, porque se eu esquecer e tiver que criar algum estágio intermediário, eu já posso criar eles aqui no meio, né? Então, de repente eu esqueci, tiver que criar um estágio aqui entre o 0 e o 10, por exemplo, eu poderia criar ele como 5, como 1, como 2, como 3, por exemplo. Então eu vou deixar um espaço aqui, né, de 10 em 10,
para eu poder ir criando os estados aqui na minha programação. Então vamos falar primeiro do estado 0, né, o estado de repouso. Então aqui minha máquina vai estar em repouso. Ele vai ficar em repouso até eu der um comando liga, né? Então eu vou colocar aqui repouso, aguardando comando liga. Lembrando que o que eu estou escrevendo aqui é somente um comentário, é somente uma orientação para quando eu for fazer o programa, eu vou seguir esses comentários e aí eu vou fazer o programa em cima dessa lógica que eu estou pensando agora aqui, né? Então quando eu der o comando liga, né, o que eu vou ter que fazer? Primeiro, vou ter que ligar as esteiras, né? Eu posso já mandar ligar a esteira 1 e 2 juntas aqui no mesmo comando, não tem problema nenhum. Aí assim que eu ligar as minhas esteiras, eu já posso passar para o meu próximo estado, que vai ser o quê, né? Desligar as esteiras, né? Desligar as esteiras. Aí assim que as duas esteiras estiverem desligadas, aí sim eu passo pro meu estado 30 aqui. O estado 30 seria quando a minha peça já estiver aqui na frente da garra. Então eu vou arrastar essa peça aqui para frente da garra. Seria mais ou menos nessa posição aqui, né? Então quando a peça estiver nessa posição, eu vou ter que mandar fazer o quê? Vou ter que mandar fechar essa garra aqui, para ele poder prender, para o manipulador poder pegar a minha peça. Então eu vou colocar aqui, ó, fechar as garras. Seria a garra 1 e 2, né? Fechar a garra 1 e 2. Assim que minha peça estiver presa aqui pela garra, eu já posso mandar o meu manipulador pegar a peça do lado esquerdo e montar a peça aqui no lado direito. Então essa outra peça já vai estar posicionada aqui também. Mais ou menos nessa posição aqui, ó. E aí começa a lógica do meu manipulador propriamente dito, né? Então, assim que minha garra estiver fechada, eu vou dar um comando para descer meu manipulador, né? Para eu descer o manipulador, eu vou ter que ligar o eixo Z. Então, vou ter que ligar o eixo Z. Assim que eu ligar o eixo Z, meu manipulador vai descer e vai encostar aqui na peça. Assim que ele encostar na peça, né, existe um sensor aqui que fica monitorando se ele tem uma peça ou não aqui na ponta do manipulador. Então assim que ele detectar, eu vou mudar o estado. E aí como meu manipulador já vai estar encostado ali na minha peça, eu posso fazer o quê? Eu posso ligar o vácuo. Eu ligar o vácuo. Quando eu ligar o vácuo, significa que meu manipulador já pegou a peça. Então antes de eu subir com o meu manipulador, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que abrir a garra, né? Abrir a garra 1. Somente a garra 1, a garra 2 continua fechado. E aí a minha garra já abriu e eu já posso subir meu manipulador. Então eu vou colocar aqui, ó, o estado 70, sobe manipulador. Que eu desligo o eixo Z, né? Assim que eu desligar o eixo Z, meu manipulador sobe. Opa, eu acabei repetindo um estado aqui, né? 60 seria o estado 70 e agora eu passo para o estado 80. Bom, então meu manipulador ele vai estar exatamente nessa posição aqui, né, levantado, só que ele vai estar com a peça grudada aqui nele. Então agora eu vou ter que levar essa peça, essa tampa aqui, né, pro outro lado aqui, né, ou seja, eu vou ter que movimentar essa minha garra aqui no eixo X. Então eu vou colocar aqui, ó, liga o eixo X. Aí assim que meu manipulador estiver aqui do lado direito, eu vou ter que descer o eixo Z. Ou seja, eu vou ter que ligar o eixo Z novamente. E assim que meu manipulador descer com a peça aqui, né, eu já posso desligar o vácuo e abrir a garra. No caso aqui seria a garra 2, que é a garra do lado direito. Bom, meu programa não está totalmente pronto, mas só para esse vídeo não ficar muito comprido, eu vou fazer essa automação até esse ponto e depois eu continuo no próximo vídeo. Então, para isso eu vou ter que criar uma variável aqui para dar o comando início. Então eu vou criar uma variável chamada comando início automático. Vou criar essa variável como uma variável booleana. Então esse bit aqui ficando em 1, que é ele que vai dar início aqui a toda a minha lógica. Eu já vou aproveitar também que eu estou editando as minhas variáveis e eu vou criar um temporizador aqui também. Vou chamar de temporizador 1, por exemplo. Esse temporizador 1 vai ser do tipo tom. Antes de iniciar minha máquina de estado, eu já vou chamar esse temporizador aqui, né? Então vou chamar ele sem parâmetros nenhum, porque eu vou chamar ele aqui no meio do programa. No meio do programa eu vou dar os parâmetros para ele de tempo, de liga, de desliga, mas eu só preciso colocar ele aqui na função só para ele ser chamado aqui no meu programa. Se for necessário, eu posso criar mais temporizadores, mas eu acredito que um só já vai dar conta de fazer esse programa inteiro. Bom, então eu vou começar a minha programação. Então eu começo aqui no estado 0. E para fazer a minha programação, eu posso me orientar aqui pelo comentário que eu já deixei pronto aqui, né? Então no estado 0, a minha máquina aqui ela está em repouso, então ela está aguardando o comando liga, que seria justamente esse comando início automático. Então para isso eu fico monitorando, né, esse comando início automático, coloco um if, comando início automático.
se ele for igual a true, né, que eu posso omitir esse comando aqui, né, igual a true, eu poderia fazer dessa forma, mas eu não preciso colocar esse igual a true. Se eu deixar sem nada, o próprio software já entende que eu quero comparar esse comando inicial automático com true. Então, se esse bit estiver ligado, eu vou passar a minha máquina de estado para o próximo estado, que seria o estado 10. Então, por enquanto, é só isso que meu estado 0 aqui vai fazer. Bom, então agora eu vou programar meu estado 10. Então, eu vou ter que ligar as esteiras 1 e 2. Então, para isso, o que eu vou fazer, né? Eu já declarei as minhas entradas e saídas aqui nessa lista de variáveis chamada FO. Ponto. Aí eu coloco o DO, que eu quero acionar uma saída, né? E aí eu procuro qual saída que eu quero acionar. Então eu já tenho aqui, ó, DO esteira 1. Então eu quero ligar a esteira 1. Eu coloco ela em true. E eu também quero ligar a esteira 2, né? Então eu posso até copiar ela daqui e mudar aqui o número para 2. Então eu vou ligar a esteira 1 e 2. Esse estado 10, ele também vai fazer só isso, né? Ele só vai ligar as esteiras e depois eu já vou mudar a minha máquina de estado para o estado 20. Que seria a parte de desligar as minhas esteiras. Bom, e para desligar a minha esteira, eu vou ter que monitorar a borda de descida aqui dos sensores de entradas. E para eu pegar a borda de descida de algum sensor, eu vou ter que criar aquela borda, né? Então eu vou colocar aqui como BD, seria a borda de descida. Vou colocar aqui sensor 1, sensor de entrada 1 e BD, sensor de entrada 2. Os dois vão ser do tipo ftrig, que seria para detectar a borda de descida. Então eu vou ter que chamar essas duas funções aqui no início do meu programa. Para isso eu posso apertar a tecla F2, clico aqui em Test Search, vou chamar aquela variável que eu acabei de criar, BD sensor de entrada 1. Aí ele já preenche aqui para mim, né, o formato dele. Então eu vou ter que preencher essa memória CLK, que seria a minha entrada digital que eu quero monitorar para fazer a borda de descida. Então a minha entrada digital vai ser o FO DI sensor de entrada 1. O que eu posso até apagar ele daqui ou deixar em branco, mas eu vou apagar para não ficar menos coisa aqui no programa, porque o que ele vai sinalizar quando ocorrer uma borda de descida. Então eu já fiz para o meu sensor 1, já posso copiar e fazer a mesma coisa para o sensor de entrada 2. Então o sensor de entrada 2 vai monitorar aqui o DI sensor de entrada 2 e vai gerar um pulso aqui nesse BD sensor de entrada 2. Então eu coloco agora, né, se o meu BD sensor de entrada 1.q, ou seja, se eu detectar uma borda de descida no sensor 1, eu quero desligar a minha esteira 1. Então eu coloco FO.DO esteira 1 igual a false. Então se eu detectar uma borda de descida no sensor 1, eu desligo a minha esteira 1. Eu também posso fazer a mesma coisa aqui para a minha esteira 2. Então se eu detectar uma borda de descida na esteira 2, eu vou desligar a minha esteira 2. Como são dois ifs, eles atuam de forma independente um do outro. Então eu posso desligar a minha esteira 1 primeiro e depois desligar a minha esteira 2. E aí quando que eu vou passar para o estado 30, né? Quando a minha esteira 1 e a minha esteira 2, as duas esteiras estiverem desligadas. Então como que eu faço isso, né? Eu coloco aqui, ó, if not, né? Se a minha saída é FO.DO esteira 1, ou seja, se minha esteira 1 ela não estiver ligada, só que aqui eu vou ter que colocar uma outra condição, porque não vai depender só da esteira 1. Eu quero que as duas esteiras estejam desligadas. Então eu coloco a palavra end aqui, né? End, que seria E, né? Então se a esteira 1 estiver desligada, e a esteira 2 também. Então FO.DO esteira 2. Então assim, né? Se as duas esteiras estiverem desligadas, aí sim eu mudo a minha máquina de estado aqui para o estado 30. Aí para facilitar também eu posso colocar um comentário aqui para não esquecer isso, né? Então eu vou colocar aqui, ó, se... Então assim que minha esteira 1 e esteira 2 desligarem, eu vou ter que entrar no próximo passo, que seria fechar as garras 1 e 2. Então eu vou mandar fechar as garras, que vai ser o FO.DO fecha a garra 1, colocar ele em true. E o FO.DO fecha a garra 2 igual a true também. E aqui no Factorio existe um sensor aqui que mostra que a garra 1 ou a garra 2 estão fechadas, né? Então vou colocar aqui, ó, if FO.DI garra 1 fechada. Então se eu tiver aqui a minha entrada digital da garra 1 fechada e também, né, end FO.DI garra 2 fechada, aí sim, se as duas garras estiverem fechadas, aí eu passo para o estado 40. Então eu coloco minha máquina de estado igual a 40.
Bom, como eu já fiz bastante coisa aqui no programa, então é bom eu já fazer um teste aqui, né, para ver se ele tá funcionando pelo menos até esse ponto, pelo menos até a garra fechar. Então eu já posso fazer o download aqui no meu programa. Eu vou tirar essas duas peças aqui da minha esteira. Já posso colocar meu CLP para run. Pode ver que meu CLP já está rodando, então eu estou atualmente aqui no estado 0. Essa caixinha aqui ele me mostra, né, o valor da minha variável máquina de estado. Então o valor atual dela é 0. Então agora no estado 0, né, eu estou aguardando um comando liga. Então ele está dependendo desse bit aqui para passar para o próximo estágio e para fazer o liga aqui nas minhas esteiras. Então eu vou forçar essa variável aqui para true e vamos ver se a minha lógica está funcionando. Então eu vou colocar aqui para true. Então ele ligou as duas esteiras. Assim que minha peça foi detectada aqui pelo sensor, né, assim que ele recebeu uma borda de descida aqui do sensor, aí as minhas duas garras ligaram. Então até aqui meu programa está funcionando. Pode ver que ele parou aqui na máquina de estado 40, na 40 em diante eu não tenho nada. Então até aqui meu programa funcionou. Bom, um outro teste que eu posso fazer aqui também é aquela parte de desligar as esteiras. Então elas são independentes. Eu posso fazer até um teste para mostrar para vocês que isso está funcionando. Então para isso eu vou entrar aqui online, vou escolher essa opção chamada Reset Warm, que ele vai resetar meu CLP. Então meu CLP ele vai desligar aqui, né? Ele já entrou em stop. Vou tirar as minhas peças manualmente aqui de cima da esteira e eu vou religar meu CLP. Então eu reiniciei meu processo, ele voltou aqui na máquina de estado 0. Só que a diferença agora, né? Eu vou ligar a minha esteira, só que eu vou ficar expulsando a peça aqui na minha esteira 1. Então a minha esteira 2 ela já vai ter que desligar, só que minha esteira 1 ela vai ficar mais atrasada em relação à esteira 2. Então eu já vou dar o comando liga automático e já vou ficar preparado aqui para expulsar as peças da esteira 1. Então eu já liguei, vou tirar aqui manualmente as peças da esteira 1. Pode ver que a esteira 2 já desligou, mas a esteira 1 continua rodando. Então a esteira 1 continua rodando. Aí eu vou deixar o sensor pegar agora, né? Então assim que as duas esteiras pararam, aí eles fechou a garra. Bom, esse vídeo já está ficando bastante comprido, então eu vou finalizar a automação por aqui, mas no próximo vídeo já continua essa automação a partir desse ponto. Bom pessoal, espero que tenham gostado do assunto, não deixe aí de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber um alerta toda vez que eu enviar um vídeo novo. Podem deixar dúvidas, críticas, sugestões, comentários que eu estou sempre respondendo. Valeu pessoal, muito obrigado, até o próximo vídeo.